Bem-vindos ao nosso segundo podcast. Nele abordaremos sobre como uma pesquisa que faz uma análise fragmentada da realidade, ao invés de compreendê-la, pode levar ao ocultamento da mesma. Meu nome é Emily e junto com Gustavo e a Leandra, discutiremos os assuntos voltados ao papel da imprensa e dos policiais na comunidade, juntamente com como pode ser um desafio formar uma família interracialmente e uma análise crítica direta sobre o tema proposto do mercado de carbono, sendo esses assuntos que consideramos pertinentes, pois estamos em um período que essas áreas vêm ganhando bastante destaque. Baseamos nossas ideias com as concepções expostas no artigo Imprensa e Preconceito, a relação entre favela e celebridades no mundo do crime, de Carla Félix e Antônio Viana, e o outro artigo, Uma realidade fragmentada, a adoção interracial e os desafios da formação de uma família multirracial, da autora Silvana Rufino. Escolhemos esses temas pois eles são problemas presentes em todos os países do mundo, além de se relacionarem com o tema que foi proposto em aula. Isso mesmo, Gustavo. Ela decorre principalmente da influência que as mídias possuem sobre a sociedade, da história única e de umas fachadas que são criadas para esconder ou utilizar de desculpa para se somente render lucros ou satisfazer objetivos próprios. Desta maneira, a maioria da população fica à mercê de uma influência que impede de termos acesso às várias faces de uma mesma história. Mais uma vez, bem-vindos ao Compreendendo a Realidade. Antes de iniciarmos, gostaríamos de deixar claro que somos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Campos do Jordão. E que esse é o nosso trabalho semestral de disciplina de filosofia, do ano de 2021. Na qual foram trabalhados alguns temas relevantes acerca de alguns acontecimentos recentes, como a COP26, que foi uma reunião da ONU que tinha o desafio de colocar o mundo nos trilhos de um futuro mais sustentável e resiliente ao clima. Então, para darmos início às nossas discussões aqui, nós podemos ter em mente que quando vemos a realidade de forma fragmentada, corremos o risco de ter uma única história em nossa mente, ver a realidade com um único ponto de vista. Então, para podermos aqui exemplificar, podemos pensar nas crianças negras, por exemplo, que são adotadas. Um estudo que foi realizado pela Universidade de Scranton, uma universidade do Texas, evidenciou que as crianças negras que convivem com famílias brancas, elas não chegam assim a desenvolver uma identidade negra positiva. Então elas acabam confundindo e desenvolvendo um conceito negativo a seu próprio respeito. Então muitas acreditam ou até mesmo desejam serem pessoas brancas. Então essas famílias brancas, ao menos que elas sejam cuidadosamente treinadas e tenham um acompanhamento ali minucioso, elas não vão conseguir transmitir às crianças negras a habilidade e as técnicas de sobrevivência, entre aspas, que essas crianças precisam para poder lidar com todo o racismo que a sociedade impõe, de certa forma. E essas crianças elas vão crescer sem a capacidade também de se relacionar com pessoas negras e, ao mesmo tempo, elas vão experimentar a rejeição da sociedade branca. Então, vemos que elas não vão se encontrar na sociedade de certa forma, não vão ter o apoio de um grupo nem de outro. Então, um outro estudo que foi realizado por essa mesma universidade no ano 2000, com 60 crianças, sendo 30 adotadas de forma interracial e outras 30 adotadas por família branca, comprovou que havia diferença nas percepções raciais dessas crianças. Enquanto todas as crianças que foram adotadas por famílias negras, afrodescendentes, descreviam-se assim como sendo crianças negras, o mesmo acontecia para apenas um terço, menos da metade das que eram adotadas por famílias de outra cor. Então, os autores dessa pesquisa, eles perceberam que as crianças que são adotadas nesse sistema interracial, que estavam vivendo em comunidades e frequentando escolas que eram integradas racialmente, eram aquelas que mais frequentemente iam se identificar como pessoas negras. Então, nós vemos que a adoção interracial ela evidencia vários desafios. E nós podemos nos perguntar, como que nós podemos lidar com esse problema? E também, será que a adoção ela pode dar resposta a essa indagação? Será que ela pode dar uma solução a essa realidade fragmentada das crianças afrodescendentes? Então é um assunto que tem que ser muito discutido com os pais mesmo, antes que eles possam fazer a adoção de uma criança negra. Bom, um outro
exemplo que a gente pode observar é a questão da influência que a mídia possui nas decisões e concepções de uma pessoa, de um cidadão. Logo, muitas das vezes, ficamos presos a uma ideia que nos foi apresentada e não buscamos, ao menos, verificarmos se ela é correta. Então, a gente acaba até caindo em fake news. Portanto, uma das mais diversas contextualizações desta questão é justamente o papel da mídia sobre os pensamentos acerca das comunidades e favelas. Em uma pesquisa realizada numa amostra de 120 edições dos jornais O Globo e JB, publicados entre as décadas de 1980 e 2010, foi observado uma transformação do padrão das reportagens sobre as favelas. Enquanto nos anos 80 tinha um grande foco no enquadramento da favela a partir da carência, chegando a mais de 70% nas amostras do jornal JB e quase 50% em O Globo, nos anos 2000 é observado que houve uma mudança, ou seja, um enquadramento ele passa a ser a partir da violência, ultrapassando os 90% no Globo e 80% no JB. É nítido, então, que houve uma mudança. Mas se fosse só essa mudança, ainda estava tudo bem, né? Mas essa mudança, ela causa outras implicações. Acontece que, ao relatar apenas a violência que há nas comunidades, é camuflada as coisas boas que ela proporciona. Logo, ocorre a fragmentação da realidade, e isso pode levar ao ocultamento da mesma. Tudo isso que foi mencionado colabora para uma estigmação da população de favelas, que são vistas como traficantes, ladrões, prostitutas e etc. Mas a favela vai muito além disso. Hoje, por exemplo, são contabilizadas inúmeras ONGs dentro das comunidades, como a Afro-Reg, Central Única de Favelas e Nós do Morro. Ainda assim, há muitas pessoas que vieram das comunidades e ganharam o mundo, como o cantor Carlinhos Brau e a cantora Valesca. Com isso, a gente consegue tirar alguns pontos, né? Primeiro é que a reiteração desses episódios de violência e o ponto de vista policial para os acontecimentos igualam não apenas o discurso a respeito do criminoso, mas também o que constrói a favela. Desta forma, a mídia ela fornece elementos para que os questionamentos a respeito das políticas de segurança que estigmatizam e segregam as populações dessas localidades sejam compreendidos como decentes e corretos pela audiência dos veículos. Uma outra questão que a gente pode mencionar aqui, porque ela anda lado a lado com o papel da mídia, é o papel justamente dos militares. É muito comum se observar nos canais de comunicação a entrada violenta e os resultados negativos dos policiais nas comunidades. Embora a causa ela seja boa, que tenha o objetivo, né, de diminuir a criminalidade na região, há números expressivos que apontam que a atitude faz com que moradores apoiem os traficantes e não os militares. Isso gera uma dúvida, né? E por que isso acontece? Porque a entrada na comunidade, ela desenvolve morte de inocentes e gera muita angústia nos moradores. É super desconfortável você estar na sua casa com o pensamento de que a qualquer momento pode ocorrer uma invasão e você ou alguém próximo a você pode perder a vida em decorrência dessa ação. Então, tudo aquilo que serve para ajudar, né? Porque o objetivo dessa entrada nas comunidades é de apaziguar, né? É de melhorar o ambiente. Tudo isso que é feito com esse objetivo acaba gerando muito mais problemas. Bom, então a partir desses exemplos citados pelo Gustavo e pela Leandra, das formas com que se aplica diretamente essa ideia totalmente ignorante da fragmentação da realidade, podemos observar que esta age desde que a forma com que é buscado compreender a realidade e os problemas que há nela, a partir do exemplo das mídias, né, citado pela Leandra, até a tentativa de suprir e solucionar esses mesmos, como discutido na pesquisa, o aquecimento global com o mercado de carbono. Então, podemos ver que ao buscar compreender a realidade e seus problemas de forma que haja essa fragmentação e generalização, baseada em somente uma visão ou interesse único e exclusivo próprio, leva justamente ao exemplo citado pela Leandra, onde a mídia tem uma visão fragmentada das comunidades, assim influenciando diretamente a concepção da realidade das favelas, trazendo à tona somente o lado da violência, levando assim novamente ao ocultamento da realidade das favelas. Indo um pouco mais adiante, ainda com o exemplo citado pelo Gustavo,
vemos o quanto a visão fragmentada da realidade, seja ela na compreensão ou na construção da visão da sociedade que o indivíduo pode se ter, afeta negativamente na compreensão da mesma, pois fica nítido quando uma criança negra convive com uma família branca, ela é totalmente influenciada por somente um lado da realidade, a visão fragmentada da compreensão branca da realidade, assim, levando-a não a se reconhecer como uma identidade negra, até mesmo acreditando e desejando ser uma pessoa branca, né? Então, trazendo ainda mais esse assunto relacionado com o vídeo e o tema do mercado de carbono, ao se tentar suprir e selecionar os problemas inegáveis do aquecimento global, o poder econômico propõe um mercado de carbono, pelo qual quem plantar alguma espécie vegetal em um lugar está autorizado a poluir em outro. No entanto, essa é uma desculpa para se encobrir todo o estrago que essa política gera por trás de toda essa fachada, assim como é mostrado no vídeo Conexão Carbono, onde mostrou os grandes impactos gerados pela realidade fragmentada, exercida ignorantemente pela empresa BP, com a aplicação dessa proposta de mercado de carbono diante do município de São José de Buriti, em Minas Gerais, e de Grandemont, na Escócia. Então, quando a empresa BP se importa e leva em consideração somente seus próprios desejos, na qual é apenas implantar árvores para conseguir créditos de carbono no mercado, ela leva ao total ocultamento de toda a realidade que está por trás dos seus próprios interesses, onde assim impacta negativamente na realidade dos envolvidos moradores da cidade de São Buriti e de Guanfamuf, acarretando assim a maiores problemas ambientais, ou seja, a primeira iniciativa do mercado de carbono, era de se combater problemas ambientais envolvendo o aquecimento global. No entanto, quando a empresa BP só pensou nela e nos interesses próprios dela, gerou muitos outros impactos negativos para o meio ambiente, por exatamente terem levado em consideração somente interesses próprios de uma realidade fragmentada, levando justamente ao ocultamento da mesma realidade dos outros moradores das cidades envolvidas. Bom, com todas essas exposições, a gente consegue concluir muitas coisas. A primeira e mais importante é que devemos apurar os fatos de forma detalhada. Assim conseguiremos ter acesso completo às informações. Uma outra questão é que dessa forma conheceremos opiniões diversificadas e ampliaremos nosso acervo de conhecimento, pois o mesmo não é formado por uma única voz, e sim por todas. Esse foi um podcast sobre a compreensão da realidade. Esperamos que vocês tenham gostado e tenham conseguido absorver algo dessas exposições que a gente trouxe. Não se esqueçam de beber água, hein? Tchau!